Bom dia, bom dia. Então, mais um domingo saudável, é o 7º já, e hoje vamos falar sobre ferro. Ferro é talvez um dos temas mais interessantes para mim. Fiquei muito feliz quando vocês o escolheram, porque é talvez daqueles que eu mais uso no meu dia-a-dia, ou seja, nas consultas e mesmo em responder a perguntas que recebo muitas vezes por aqui. O ferro é assim um dos temas mais comuns e, portanto, fico muito feliz por poder juntar a informação numa só sessão. Aviso já que eu não consigo resistir a não falar do metabolismo do ferro e, portanto, vai ter aqui uma parte que não vai ser assim tão light, digamos assim. E vou entrar em alguns detalhes que eu acho que mesmo para alguns colegas são interessantes, até porque já percebi que há vários colegas a assistirem e por isso fico também muito feliz e vou falar-vos um bocadinho também desse metabolismo. Vou começar pelo mais simples, não é? Nós sabemos que o ferro tem imensas funções no nosso organismo. A maior parte das pessoas sabe a relação entre o ferro e o transporte do oxigênio, mas já percebi pela experiência clínica que ignoram muitas vezes as outras áreas e assumimos que o ferro reduzimos a informação e a utilidade dele a uma área muito pequenina. Enfim, então ele tem esta função crucial no transporte do oxigênio. Depois tem uma função também muito importante na reparação do nosso ADN. Tem também um impacto direto no metabolismo energético, que também é uma parte que muitas vezes passa ao lado, e no sistema imunitário. Além disso, ele é influenciado pelo sistema imunitário e ele próprio influencia o sistema imunitário. E, portanto, com estas... Bom dia! Olá, Salomé! E, portanto, com estas áreas tão díspares, é óbvio que nós vamos ter que perceber muito bem o que é que acontece ao ferro para ele conseguir chegar a tanto. Bom, assim um bocadinho, fazendo um deep dive e indo um bocadinho mais a fundo nestas funções, nós sabemos que o ferro no nosso organismo pode estar em duas formas. E esta é a parte em que começamos a entrar em bioquímica. Um ferro 2+, ou um ferro 3+. Os mais, nestes símbolos, normalmente que vocês veem nos minerais e veem inclusivamente nos suplementos, estão relacionados ou significam diretamente o número de eletrões que aquele composto tem. E, portanto, ele pode ter 3 eletrões ou 2 eletrões. E depois têm nomes, normalmente, não é? Portanto, eu já vou falar um bocadinho mais à frente disto. Mas isto só para perceber que ele, para passar de um a outro, ou seja, dos 2 eletrões aos 3 eletrões, ou vice-versa, são reações de oxidação e de redução, que acontecem no nosso organismo toda a hora. Não só com o ferro, mas com praticamente todos os minerais que têm, os minerais não, os compostos, que têm eletrões para partilhar, para receber ou para dar. E é isto que nós muitas vezes chamamos a capacidade antioxidante, certo? Ou o contrário, os radicais livres que muitas vezes gostam de andar a oxidar substâncias e, portanto, a distribuir eletrões ao desbarato. Porquê que isto é importante? Porque muitos destes compostos só são ativos ou só conseguem fazer a função para a qual estão destinados quando estão numa forma específica. Ou seja, quando têm os ditos número de eletrões ideal. E, portanto, é tão importante garantir que nós não temos nem uma oxidação em excesso, nem o contrário, ok? Isto, assim, muito importante para o ferro e muito importante para outros compostos. Mas, então, ele é super importante porque ele recebe e dá eletrões e esta capacidade que ele tem de estar em duas formas estáveis, tanto a 2+, como a 3+, faz com que ele seja, então, ativo em tantas reações do nosso corpo. É muito importante com a hemoglobina, não é? Para transportar o oxigênio, também está muito presente no músculo, portanto 70% do nosso ferro está a ser usado ou está a ser transportado através da hemoglobina ou no nosso músculo, na mioglobina. Portanto, todas as globinas gostam de ferro e precisam de ferro. Depois, também é importante na síntese de outras proteínas, que não sejam só a hemoglobina e a mioglobina. No fortalecimento do cabelo, acredita-se que ele está relacionado muito pela capacidade que tem de oxigenar o nosso próprio couro cabeludo, portanto, a capacidade de nós termos mais oxigênio local ou não, e também na própria estrutura do cabelo. Depois, na produção de energia, porque ele é ponto importante no ciclo de Krebs, agora para os que são da área das ciências, este ciclo que nós sabemos que produz ATP, não é? A ATP é a nossa unidade pequenina de energia, é como se fosse o nosso combustível, é como se fossem os fotões, que nos permitem ter eletricidade, ou a gasolina que nos permite andar com o carro. Então, este ATP também precisa de ferro, mal nós, não é? Depois há uma enzima que é muito importante no nosso organismo, que funciona para muitas áreas, que é a catalase, que também precisa de ferro. O ferro também age
num ponto muito importante, que é na síntese do colagênio. Se nós não tivermos ferro suficiente, não há colagênio sintetizado com qualidade, por exemplo. Portanto, participa também na desintoxicação do nosso corpo, quando nós pensamos em termos de limpeza geral. No sistema imune, aliás, ele é influenciado pelo sistema imunitário também em quantidade e é usado pelo sistema imunitário. E obviamente que nos atletas e nas grávidas, que são sempre circunstâncias em que nós levamos um bocadinho ao limite algumas situações, é muito mais óbvio quanto ele pode ser importante. Agora, como é que nós sabemos se temos falta de ferro? Isto é um ponto importante que eu vou fazer já um disclaimer grande, como costumo fazer, que são statements, não é? Que é, eu só sei se tenho falta de ferro se fizer análises, ok? Ponto 1. Porque nós podemos ter muitos sintomas, dos quais eu vou falar agora, obviamente, mas que podem ser causados pela falta de ferro ou por uma quantidade enorme de outras condições clínicas. Portanto, é muito importante que fique muito claro que suplementar sim, sem dúvida, mas se eu souber que tenho falta. Alguns sintomas gerais da falta de ferro: cansaço extremo, sono frequente, desânimo, dificuldade para aprender ou para ficar focado em alguma coisa e às vezes alternar entre momentos de muita atenção e depois alguma perda da atenção abrupta. Há aqui um indireto que às vezes é edema dos tornozelos ou edema dos membros inferiores, queda de cabelo, cabelo fino, unhas mais quebradiças ou às vezes com risquinhos. Os risquinhos que, se repararem, são longitudinais. A nossa pele e esta zona aqui por dentro dos olhos estar mais pálida, que são sinais de anemia, não é? E que podem estar relacionados diretamente com o ferro. Há vários tipos de anemia, só uma delas é que está diretamente relacionada. Falta de apetite também, ou alterações na capacidade do paladar, na forma como os alimentos nos sabem. E depois, quando, por exemplo, há infecções muito frequentes ou alterações assim, que obviamente, e sublinho o que disse logo no início, tudo isto que eu disse são sintomas muito, talvez, abstratos ou que podem estar relacionados com uma quantidade enorme de situações. Agora, outro ponto importante. Se eu preciso ter ferro, e preciso, e todos nós precisamos, onde é que eu posso encontrar? E este é outro ponto também muito importante, que é, há outro senso comum, eu vou-lhe chamar assim, que é que o ferro é muito melhor na forma M que na forma não M. E eu já vou explicar o que são estas duas formas. Isto é relativo, porque o nosso corpo, felizmente, tem capacidades ótimas de... Exato, tales aqui um colega, exatamente, são sintomas inespecíficos e por isso é que é tão importante perceber que, para sabermos que temos falta de ferro, tem que ser com análises. Atenção a isto. Mas pronto, isto para encontrar ferro pode ser em duas formas muito específicas, mas que normalmente se diz que nós conseguimos muito mais absorver numa do que na outra. Se o nosso organismo estiver a funcionar de uma forma correta, ele na verdade consegue transitar entre uma forma e outra e está programado para isso muito facilmente. Claro que gasta alguma energia, mas quer dizer, já está preparado para isto. Outro ponto importante que eu faço já à salvaguarda: é muito frequente nós, quando fazemos suplementação, darmos ferro com vitamina C. Isto tem que ver com a capacidade de aumentar a absorção do ferro. É muito comum e, portanto, já vão perceber no metabolismo quando falar um bocadinho mais à frente, mas não é de estranhar e, principalmente, também não é de estranhar que nós, com muita frequência, dizemos para tomar o ferro fora das refeições ou fora, mais longe de outros alimentos. Isto tem que ver com a capacidade de muitos alimentos de alterarem as condições ao longo do nosso sistema digestivo que permitem aumentar ou reduzir a absorção do ferro e, por norma, reduzir. O ferro é talvez um dos minerais que tem um metabolismo mais complexo no nosso organismo e que, por ser tão complexo, tem dois pontos, um bom e um mau. O mau tem muitos sítios onde errar, não é? Tem muitos sítios onde ser alterado. E o bom é que também, havendo tantos controlos ao longo e à medida do metabolismo, também há uma capacidade de adaptação e de compensação do nosso corpo brutal, que não existe com todos os minerais. Agora, onde é que podemos encontrar ferro? Outro ponto. Podemos encontrá-lo tanto em origem animal como em origem vegetal. Portanto, nas carnes vermelhas, que são aquelas comuns que nós todos sabemos que têm ferro, na gema de ovo, nas ostras e depois em origens não animais, que são imensas as fontes, ao contrário do que muitas vezes as pessoas nos chegam à consulta a dizer que pois, mas eu não como muita carne e não gosto de comer muita carne e agora não consigo ter ferro. Ok. Há em inúmeros outros alimentos. Sementes de abóbora, espinafres, pinhão, salsa, sementes de girassol, tomates, coco, beterrabas, folhas de beterraba também, espirulina, porque a cianobactéria também nos ajuda aqui, ervilhas, batatas, carnes vermelhas, como já referi, peixes. Os peixes também são muito ricos em ferro, atenção. Alguns cereais também, cuidado com o trigo,
que não é um desses cereais, leguminosas, nozes, amêndoas e, enfim, produtos secos no seu geral. Portanto, como veem, fontes de ferro é o que não falta. Agora, claro que eles têm quantidades diferentes, e isso é normal. Mas se nós tivermos uma dieta que seja relativamente variada e, portanto, diversa, como é suposto, não há assim muita dificuldade em termos boas fontes de ferro. Agora, alguns alimentos sim atrapalham a absorção do ferro, como há pouco falava, como por exemplo quando estamos a alimentar-nos mesmo de origem dita não suplementada, não é? Quando estamos a comer fontes ricas de ferro, se ingerirmos leite ou derivados num período de 1 hora antes ou depois, 1 hora até é o mínimo, acabamos por ter uma diminuição da absorção do ferro. Café e chá, idem, aspas, também nos reduz a absorção do ferro. Isto porque há uns tempos eu falei-vos da cafeína, certo? E falei-vos dos polifenóis aqui noutro Domingo Saudável. E estes ditos polifenóis têm também essa capacidade de reduzir a absorção deste mineral. Depois, há alguns medicamentos também, principalmente os que nós usamos muitas vezes para a azia ou para reduzir a produção de ácido no nosso estômago, também podem ter então um impacto na absorção do ferro, porque reduzem a acidez do estômago, e a verdade é que o ferro tem uma absorção ideal em ambiente ácido, e portanto logo aqui temos um tema, enfim, que tem um pró e tem um benefício e um malefício, mas que quando é preciso e precisamos de lidar com ele. Agora, vamos ao metabolismo do ferro. Porque é o meu entusiasmo? Porque eu acho que se percebermos bem o metabolismo do ferro, acabamos por ter muita facilidade também a entender a quantidade de momentos de controle que nós precisamos de ter, ou seja, como é que nós precisamos de observar o nosso próprio dia-a-dia, perceber o que é que está a falhar quando temos falta de ferro. Agora, há um ponto importante também que também é de referir, que é muito comum haver déficit de ferro. Ou seja, não é algo estranho, e eu já tive vários doentes em consulta a dizerem: mas como? Porque eu tenho falta de ferro? É um bocadinho o mesmo senso comum da vitamina D, aqui por outros motivos. A vitamina D por uma evolução ao longo dos anos, e que realmente implicou esta perda de capacidade de absorção, mas no caso do ferro não é o mesmo, mas é muito comum, principalmente em alguns períodos da nossa vida e principalmente nas mulheres. E, portanto, atenção ao ferro. Agora, para que tudo aconteça, todas estas funções que há bocadinho falava assim por alto, é preciso que o ferro esteja na quantidade ideal, não é? E nem a mais, nem a menos. Bom dia, Cândida. E, portanto, porque é que é importante não estar a mais? Eu também várias vezes refiro aqui, e quando falamos de alguns minerais, o tema do estar a mais, o nosso próprio corpo tem muita facilidade em regular. O ferro é um deles, mas porquê? Algumas das nossas reações de controle podem ficar afetadas também quando nós temos ferro a mais. Uma das consequências, em última instância, de ferro a mais é uma reação que se chama reação de Fenton, que o que faz é uma espécie de uma reação inflamatória, que faz com que a membrana das nossas células, que é feita de lípidos, assim, fosfolípidos pequenininhos, encostados uns aos outros, enfim, acabam por ser peroxidados e acabam por ter uma membrana. As nossas células, em vez de terem uma membrana bonitinha, fechadinha, acaba por ela se desfazer e perder essa estrutura. E quando isto acontece, obviamente que aquelas células deixam de ser funcionais, e portanto há aqui uma reação importante. O ferro é armazenado num formato que é a ferritina e é transportado pela transferrina. Porquê que eu estou a usar estes 3 termos? Ferro, ferritina e transferrina. Porque são 3 das análises que nós normalmente pedimos. E é muito frequente as pessoas perguntarem o que é que significa. Então, transferrina, não há muita dúvida, transporte, transferrina, pronto. É uma das formas pelas quais o ferro é transportado. Ferritina são 4.000 moléculazinhas de ferro encostadas umas às outras, que fazem uma bolinha que é armazenada dentro das células, por norma, já vou explicar mais à frente, e que é o nosso estoque de ferro, no fundo é o nosso armazenamento. E o ferro em si, que pode andar a circular de forma livre também, e portanto, ou de forma ativa, quando está a ser usado, e que portanto tem mais uma avaliação nas nossas análises, não é? Portanto, estas 3. Agora, vou precisar que fique muito claro os 2 tipos de formas do ferro. O ferro 3+, e o ferro 2+. Então, o ferro 3+, que é a forma não M, normalmente chamada assim, e o ferro 2+, que é a forma M. Relembrando, para quem não estava no início, que
Os mais são os números de eletrões, não é? E nós sabemos que as moléculas que têm mais capacidade oxidativa ou redutora são aquelas que normalmente reagem mais. Portanto, e o ferro realmente é uma dessas. Por isso é que tem uns efeitos tão marcados. Depois também sabemos, e é muito comum dizer-se que a forma não M, portanto a 3+, só existe nos vegetais. Não é verdade. Em ambos, nos vegetais, nas fontes vegetais e nas fontes animais, existem as duas formas, a 3M e a 2M. Só que é verdade que a 3M ou a não M, a 3+, perdão, ou a não M é mais comum nos vegetais e a 2+, ou a M, é mais comum nas carnes, tem maior quantidade nas fontes animais, ok? Pronto, portanto, forma M, fontes animais, forma não M, fontes vegetais. Perdão. Agora, quando nós comemos um alimento e tem ferro. Ele chega ao nosso estômago e principalmente ali na zona, logo a seguir ao início do intestino, que se chama duodeno, que provavelmente todos vós sabem, nós demos isto quando ainda estávamos na nossa escolinha. E então, no duodeno há um citocromo específico, que é uma moléculazinha, um citocromo B duodenal, que é uma redutase férrica, ou seja, o que é que ela faz? Quando nós ingerimos a forma não M, ou seja, a forma que tem 3 eletrões, a 3+, ela acaba por fazer esta redução e tira-lhe um eletrão. E então passamos à forma 2+, ou à forma M. Por isso é que vos dizia que a fonte do ferro é pouco importante neste ponto, porque nós conseguimos usar tanto uma como outra, é só dar mais trabalho ao nosso corpo ou não. Então, nós estamos no nosso intestino, no início do nosso intestino, no duodeno, e chegamos lá com uma forma com 3 eletrões e o ferro com 2 eletrões, o 2 eletrões passa logo, o de 3 eletrões então tem um encontro imediato com o citocromo B duodenal, que lhe tira um eletrão e que o transforma então na forma M, ok? E esta forma M vai ser absorvida ao longo do intestino. Agora, como é que ela é absorvida? Esta é a parte interessante. No nosso intestino, nós temos uma coisa que se chamam vilosidades intestinais, que são assim umas ondinhas dentro do intestino, que é para aumentar a área de absorção. E temos lá umas célulazinhas simpáticas que se chamam entrócitos, que são as células do nosso intestino, e que têm um transportador logo cá em cima, que é o DMT1. Ok, vamos entrar em nomes especiais. Que é o divalente metal transporter 1, porque há vários, que estão então, que está ali, que é uma espécie de porta para o ferro. Ou seja, quando este ferro já está na versão M, 2+, a DMT1 deixa-o entrar nas células do nosso intestino. Agora, podem acontecer duas coisas principais. Ou nós temos uma quantidade de ferro no intestino, sim, porque o nosso corpo é esperto nisto, atenção, ou nós temos uma quantidade boa no intestino e o corpo pensa, bem, vou guardá-lo aqui, portanto agrega 4.000 moléculazinhas de ferro e faz uma molécula de ferritina, lembram-se que eu há pouco dizia que a ferritina é o nosso armazenamento, e fica ali guardada nos nossos entrócitos, portanto nas células do nosso intestino. Estes entrócitos vivem normalmente 4 a 5 dias e, portanto, quando se passarem os 4 ou 5 dias e o nosso corpo não precisou daquele ferro para nada, acabam por estas células irem embora, acabam por morrer e libertam o ferro e o ferro vai embora com as nossas fezes. Portanto, controle automático. Se por outro lado o corpo precisar de ferro, ou por vários motivos, e tiver uma quantidade baixa e portanto alerta, precisamos de ferro, há outra porta, isto é giro, porque imaginem um quadradinho ou um retângulozinho em que o ferro entra por cima pela DMT1, fica lá no nosso armazenamento e depois, se não for preciso, fica ali. Se for preciso, entra depois por outra porta, ok? Que vai direta para a nossa corrente sanguínea, que é a ferroportina. Esta ferroportina está já na parte da parede do intestino, não na parte de dentro, na parte de fora, e permite, digamos assim, que haja um contacto direto com a corrente sanguínea. Bom, agora, como é que isto é regulado, não é? Como é que ele sabe que há ferro a mais ou ferro a menos? É aqui que o nosso fígado entra. O fígado é super importante, é um ótimo... Aliás, o fígado e o rim são os nossos passadores, não é? Passa tudo por ali, é tudo filtrado. Mas também, principalmente, o fígado é um ótimo regulador. E então, o fígado tem uma coisa que se chama hepcidina, que também já devem ter ouvido falar eventualmente, e que regula esta portinha, a ferroportina. Portanto, a hepcidina do fígado tem uma relação inversa com o ferro, portanto, ou seja, ele controla. Se eu tiver muito ferro, ela manda a ferroportina transportar menos. Se eu tiver pouco ferro, ela estimula a ferroportina a transportar mais.
Agora, atenção que a epsidina sofre bastante com outras doenças e por isso eu vou-vos falando do metabolismo e destes controlos laterais para também entenderem, e eu acho que todas as pessoas têm perfeita capacidade de entender este tipo de relação, que é, se eu tiver esteatose hepática, por exemplo, que é o dito fígado gordo, acaba por ter alguma alteração desta relação. E porquê é que eu posso ter fígado gordo? Por vários motivos. E, por exemplo, o consumo de álcool em excesso, outros produtos que são produtos muito artificiais, e, enfim, por várias doenças. Mas esta esteatose hepática ou este fígado gordo acabam por aumentar a interleucina 6, que é uma substância pró-inflamatória. E esta interleucina 6 acaba por aumentar a epsidina, a tal senhora que controla a absorção do ferro, e quando a epsidina aumenta muito, a ferroportina tem uma capacidade baixa e, portanto, eu não absorvo ferro. E porquê que isto é grave? Porque quando eu estou num estado inflamatório, que é uma das consequências, uma das causas pode ser esta esteatose hepática ou fígado gordo, eu ainda preciso de mais ferro, então é um contrassenso. Portanto, eu acabo por estar a desnutrir o organismo pelo próprio controle que ele exerce. Agora, por vezes o corpo, claro, precisa de ferro, mas como há esta desregulação, a epsidina está muito alta, a ferroportina não faz o transporte e o ferro não entra. Isto parece aquelas músicas quando éramos miúdos, seguidos, e é verdade. Pronto. Agora, esta interleucina também faz outra coisa, que é a interleucina 6 está envolvida em muitos dos mecanismos inflamatórios, como disse, e portanto muitas células acabam por ter a estrutura delas comprometida e abrem e libertam ferritina. Porque nós guardamos ferritina em várias células, não é? Nós guardamos-la muito ali no intestino, mas também guardamos noutras células. E o facto de libertar esta ferritina faz uma coisa interessante, que é a ferritina ficar alta. Isto, e agora eu vou fazer aqui um parêntese importante, isto é muito comum em qualquer infecção onde nós estamos, porque as interleucinas disparam, nomeadamente a 6, e isto acontece. Agora, no período de Covid, fez-se muitas vezes, analisava-se com muita frequência a ferritina e em qualquer infecção aguda avalia-se. Exatamente por causa disto. E qual é a grande diferença entre nós termos uma ferritina alta, efetivamente, porque temos muito ferro, ou uma ferritina alta porque estamos num processo inflamatório? É a comparação entre estas, normalmente entre os três, mas entre estas duas. Eu posso ter um ferro baixo e uma ferritina alta. Significa que eu tenho um período inflamatório e que tive esta destruição das células, e há um termo que não é tão técnico assim, mas que é uma anemia inflamatória, exatamente por isto, porque eu tenho uma libertação muito grande de ferritina no corpo, no sangue, mas não porque efetivamente tinha muito ferro. Ok? Isto foi um parênteses. Voltando aqui voltando ao nosso intestino. Eu tinha então já o ferro em 2+, certo? Que tinha sido transformado em 2+, e tinha sido e entrou no corrente sanguínea. Quando entra na corrente sanguínea e em versão 2+, ele pode ser transportado exatamente pela transferrina, por aquela que eu há pouco falava no início. E porquê? Porque ela não se consegue ligar, ela não se consegue... Agora um detalhe muito interessante que vai criar aqui alguma confusão. A transferrina, portanto a molécula, o transportador, o autocarro do ferro, não se consegue ligar ao ferro 2+. E lembram-se que eu há pouco dizia que o ferro que nós absorvemos para poder utilizar é o ferro 2+, o ferro M, certo? E quando nós absorvemos o 3+, o não M, nós transformamos-lo em 2+, certo? E ele é absorvido. Agora, detalhe, ele para ser absorvido tem que estar em 2+, mas para ser transportado tem que estar em 3+. Isto tem toda a sua lógica, obviamente, porque o nosso corpo tem o dom de já ter evoluído ao longo dos anos, mas... Então o que é que acontece? Eu tenho que ter uma substânciazinha simpática, que são as efastinas, que fazem esta oxidação do ferro, ou seja, que lhe dão outra vez um eletrão. Dizem, toma lá, e passa outra vez à versão não M, à versão 3+, para conseguir ser transportado então pela transferrina. Agora, outro ponto importante, e porquê é que eu estou a falar disto tudo? Isto não é só porque, isto não é uma aula de bioquímica, obviamente, de longe de mim, mas é importante porquê? Porque agora aqui as efastinas precisam de outra coisa, precisam de cobre. Portanto, se eu não tiver cobre suficiente, eu tenho uma dificuldade, que é eu não consigo transformar o ferro, então, de 2+ em 3+ para ser transportado. O que significa que eu consigo usar o ferro em algumas coisas, mas não consigo usar noutras. Principalmente aquelas que precisam de transporte para células específicas. E então, acabo por ter sintomas de anemia, mas só alguns e não outros. E por isso é que nós muitas vezes, quando pedimos e estamos a estudar o metabolismo do ferro, também pedimos o cobre. É muitas vezes por causa disto. E pedimos outras coisas que já lá vamos chegar. Agora, portanto, se eu não tiver o ferro em 3+, eu não consigo transportar. Mas se eu não o tiver em 2+ antes, eu não consigo absorver. Portanto, é preciso estes passinhos todos para nós conseguirmos usar o ferro, então, ao longo
do nosso organismo. Bom, depois, ele quando está em modo transferrina dentro do autocarro, não é verdade, do transporte, ele pode ir para qualquer parte do corpo e vai para células muito específicas. Mas eu não quero estar-vos a chatear muito com isto e, portanto, eu vou entrar num ponto muito, muito específico que é dentro da hemácia. A hemácia são as células vermelhas, não é, do sangue, são aquelas que no fundo dão a cor que nós tão conhecemos ao nosso sangue, que tem hemoglobina, e tem uma das funções mais importantes e onde o ferro é personagem principal, que é a absorção e o transporte do oxigênio. Na verdade, o transporte do oxigênio. Não é bem uma absorção, é só um colar transportar e descolar. Então, na hemácia, nós temos o ferro, temos a desoxihemoglobina e a oxihemoglobina, que são super importantes. Porquê? Porque agora aqui, guess what? Eu preciso outra vez do ferro na versão 2+. Portanto, eu transportei dentro do autocarro na versão 3+, não é? Com 3 eletrões. E agora, quando eu preciso dentro da hemácia, já preciso que ele tenha só 2 eletrões. Portanto, estas duas simpáticas moléculas tiram-lhe um eletrão e ele fica na versão 2+. A 3+ não é boa para transportar oxigênio. E quando nós temos a versão 3+, acabamos por produzir outro tipo de hemoglobina, que é a meta-hemoglobina, e que não é útil e que faz com que quando nós vemos o sangue a olho nu, em vez de ser aquele vermelho típico, não é? De sangue arterial com oxigênio, acaba por ficar com ar acastanhado. Isto só um parênteses. E esta meta-hemoglobina pode acontecer em circunstâncias de muito stress, em que nós deixamos de conseguir retirar este eletrão extra e, portanto, acabamos por ter uma hemoglobina pouco útil. Quando é que isto acontece? Obesidade, quando há muito stress oxidativo, seja ele porque for por stress emocional, porque não durmo, porque tenho uma má alimentação e por aí fora. Portanto, acabamos por não produzir uma hemoglobina tão boa. Ou então quando somos expostos a produtos químicos que fazem isto, mas eu não vou entrar por aí porque espero que nunca o sejam. Agora, então, para eu usar o ferro nas hemácias, tem que ser em 2+. Vamos recapitular. O ferro entrou no corpo em 2+ ou em 3+, tenho que o transformar sempre a 2+ para ele conseguir passar pelo nosso intestino para a nossa corrente sanguínea, mas depois para ser transportado ele tem que ser transformado em 3+, ok? E é transportado até às hemácias, por exemplo, porque é só uma das funções, e é transformado outra vez em 2+. Ok. Temos o ferro em 2+ na hemoglobina. E nas nossas hemácias. E, portanto, como o corpo é muito perfeito, o que é que acontece? Nós podemos usar a vitamina C, e por isso é que nós muitas vezes a damos ao mesmo tempo que damos o ferro, para passar o 3+, para garantir que ele passa de 3+ a 2+, porque a vitamina C é um ótimo antioxidante e temos aqui um ótimo mecanismo de regulação natural e artificial ao mesmo tempo. Portanto, nós no fundo damos aqui algum reforço. Depois, acharam que acabou por aqui? Não! O ferro agarrou-se ao oxigênio, levou o oxigênio para os tecidos. Quando chega a qualquer uma das nossas células, precisa deixar o oxigênio, certo? Mas ele tem uma afinidade tão grande para o oxigênio que ele não o consegue libertar, fica agarrado à molécula de oxigênio. Então, para se desfazer esta relação, é preciso mais outro atorzinho aqui na história, que é o disfosfoglicerato. Que o 2,3-disfosfoglicerato, que consegue então separar o oxigênio do ferro, ok? E assim o oxigênio é usado nos tecidos e o ferro fica livre novamente, ok? Agora, parte interessante também, esta função, este passinho importante da história, só é possível com outra ajuda. Lembram-se que lá atrás precisávamos do cobre? Bom, aqui precisamos do magnésio. E vocês vão ver em vários dos vídeos, se eu vos falar de metabolismo, que nós vamos ter o magnésio a ser cofator ou a ser um ajudante, um personagem secundário em todas as nossas histórias, praticamente. E por isso é que também, muitas vezes, quando estamos a pedir análises para perceber o metabolismo do ferro, pedimos a transferrina, o ferro, a ferritina, o cobre, o magnésio e outras mais. Exatamente por isto, para nós tentarmos perceber quando as coisas não estão a funcionar, em que passo é que não estão a funcionar. Porque normalmente as pessoas não têm uma deficiência global do metabolismo do ferro, não é? Têm deficiências parciais ou têm dificuldades parciais de metabolismo. Enfim, isto só para vos dar uma ideia do que é que acontece então na parte do oxigênio. Depois, se por outro lado nós andarmos a passear nas células com o ferro 3+, não é? Com o ferro que tem os 3 eletrões. Nas células também há mais um mecanismo de regulação, só para vocês verem o quão perfeito é o nosso corpo. Caso ele não tenha sido capaz de transformar em 2+ para conseguir usar, muitas células, uma grande área do nosso corpo consegue autorregular-se. Então tem umas coisas chamadas fractacinas,
que conseguem na mitocôndria dentro das células, portanto numa área específica das células, passar então a 2+. Isto é um mecanismo, antioxidante de autogestão, ou seja, se eu de repente perder a capacidade dos outros passinhos, eu consigo passar então a este ponto. Bom, foi um resumo, muito resumido do metabolismo do ferro, apesar de ser bastante longo. Isto era importante, eu queria muito partilhar, exatamente para perceberem que quando nós estamos a pensar no metabolismo do ferro e num déficit do ferro, ele pode acontecer por vários motivos. Porque eu ingiro pouco ferro, porque eu estou a usá-lo muito, como aquele exemplo que eu dei, por exemplo, de uma fase inflamatória, em que eu estou a libertar tudo o que é armazenamento do ferro, porque entretanto tenho os fatores inflamatórios todos em cima, como a interleucina 6, por exemplo. Posso ainda ter dificuldades na absorção, ok? Logo no step 1. Posso ter dificuldades nestas reações sucessivas de oxidação e redução, né? De passar de ferro 3+, a ferro 2+, e vice-versa. Posso ter só numa, por exemplo, e já consigo ter uma dificuldade muito grande de utilização do ferro. E depois ainda posso ter uma dificuldade, por exemplo, no transporte do ferro. Então tenho a funcionar muito bem para umas coisas, porque não preciso de um transporte tão específico, digamos assim. Não preciso de escolher o autocarro específico, é só um qualquer. Ou então posso ter em várias funções. Bom, sobre a suplementação. Nós normalmente quando temos déficit de ferro fazemos suplementação, claro. Primeiro fazemos todo um discurso sobre quais os alimentos que têm ferro, porque por vezes as pessoas simplesmente não estão a ingeri-los porque não gostam, porque enfim, têm especificidades alimentares e optam por não o fazer. E depois, então, vamos para a suplementação. A suplementação pode ser feita via oral ou endovenosa. Agora, via oral é interessante, claro, e quando precisamos de suplementação, nós na consulta de Smart Aging fazemos imenso isto, e em qualquer consulta onde é necessário, assim o faz. E as consultas de anemia também, quando são anemias ferropénicas, por exemplo, ou seja, anemias que acontecem por falta de ferro. Agora, há aqui um detalhe que eu tenho mesmo que falar dele, que é o ferro, quando vem para ser em suplementação, ele vem com muita frequência na forma 2+, às vezes vem em 3+, mas pronto. Vem muitas vezes numa forma não dita ativa para a absorção. Então o que é que acontece? Causa então esta reação em quantidades muito grandes, ao mesmo tempo, que é o que acontece com a suplementação, não é? Nós estamos a dar uma grande quantidade num período de tempo curto, acaba por criar algum inchaço no intestino, alguma inflamação local, e é por isso que muitas vezes as pessoas ficam mal dispostas quando fazem a suplementação com ferro e eventualmente até têm algum grau de obstipação. Portanto, o que é que nós podemos fazer neste caso? É pedir um preparado ou selecionar uma suplementação com um formato de ferro, com o biciglinato, por exemplo, que faz com que não seja preciso fazer este passo, não é, para o tornar passível de ser absorvido. Outro tema é fazê-lo por endovenosa e deixa de ter esta dificuldade. Por outro lado, claro que é uma porta de entrada e não é uma forma tão fácil de suplementar, e, enfim, acabamos por ter todo este tema. Um ponto também importante para quem faz suplementação: é muito comum este tipo de sintomas estarem associados, principalmente quando o ferro é dado num formato menos inflamatório, digamos assim, ou que não exige esse tal passo que pode implicar inchaço abdominal. É muito comum que nós possamos fazer um pequeno truque, que é tirar o trigo da alimentação naquele período, pelo menos proximamente à absorção. Porque o trigo tem este tema de ter alguma capacidade inflamatória local e inclusivamente baixar a capacidade da DMT1, que era aquela primeira moléculazinha, lembram-se, que fazia a redução do ferro para a absorção, para permitir que ele esteja na versão passível de ser absorvido. E, portanto, podemos retirá-lo e ver se dessa forma funciona, e há imensos casos em que funciona efetivamente, principalmente quando falamos de trigo transgénico, que é muito mais pró-inflamatório. E atenção que não estou a falar de qualquer tipo de intolerância de glúten nem nada disso. Estou a falar de alimentos que promovem uma inflamação intestinal. Todos os que promovem uma inflamação intestinal alteram esta capacidade do ferro de ser absorvido e transportado para a corrente sanguínea. Portanto, isto é muito importante. Agora, outro ponto também onde nós conseguimos ir buscar ferro é na própria reciclagem das hemácias, ou seja, quando essas células vermelhas do sangue, que guardam a maior parte do ferro que nós temos no corpo, acabam por morrer, não é? Elas vivem 120 dias e depois acaba o trabalho delas.
elas acabam por ser degradadas pelos nossos macrófagos, que são umas célulazinhas simpáticas, umas células que são os papões, não é? Simpáticas do sistema imunitário, que as comem e que conseguimos então reutilizar o ferro. Portanto, nós temos ciclos fechados, que são ciclos muito interessantes e muito enérgico-eficientes, são muito eficientes na perspectiva de não estarem a consumir mais energia ou muito mais energia para utilizar estes minerais. Agora, quando nos falta, então, já sabem, cansaço, tristeza, falta de ar, toda uma pleia de sintomas muito inespecíficos e que podem estar relacionados com outras áreas e, portanto, é tão importante perceber. Agora, para o wrap-up final, e eu sei que esta está a ser bastante longa, mas é sobre o ferro e não tenho como fazê-la mais curta. E tinha que vos falar do metabolismo, porque também é muito importante quando nós temos déficit de ferro tentar perceber de onde é que vem esse déficit. E nós muitas vezes, sem que os doentes se apercebam, pedimos várias análises que estão relacionadas com tentar perceber qual destes steps é que está envolvido, e quando suplementamos a pensar nisso. E, portanto, isto tem que ser gerido com muito cuidado, porque lá está, como falámos no início, excesso de ferro pode causa efetivamente alguns problemas. Idealmente, a nossa ferritina, que é o nosso armazenamento de ferro, estaria entre 75 e 150, sendo que nós sabemos, e pelos papers publicados até hoje, que só há essa reação de Fenton, uma reação muito inflamatória acima dos 300 de ferritina, portanto temos aqui um espaço de manobra bastante grande, e a maioria, infelizmente a maioria das pessoas tem ferritina, das mulheres, principalmente os homens, acabam por ter uma capacidade, uma facilidade muito maior de absorção direta do ferro da alimentação. Portanto, na suplementação para os homens, muitas vezes é preferível dizer aumentem a ingesta nos vários alimentos com ferro, porque têm muito mais facilidade em usá-lo do que até as mulheres. No caso das mulheres, então aí muitas vezes fazemos suplementação, mas é interessante perceber qual é que é o mecanismo que está na base desta incapacidade do corpo de utilizar o ferro, ou de absorver o ferro, ou de transportar o ferro. Portanto, porque a maior parte das vezes não temos um problema no metabolismo, como disse há pouco, em todos os steps. Temos num step específico, é francamente difícil perceber qual é que é a alteração. Agora, de forma geral, não esquecer que o ferro é super útil e, aliás, é crucial no transporte do oxigênio, na nossa função muscular também, na nossa função cerebral, porque o ferro está envolvido no ciclo de Krebs e, portanto, na nossa produção de energia, e nós sem energia não conseguimos funcionar. Aliás, cerca de 20% da energia que nós produzimos é usada pelo nosso cérebro, só para um número assim que nos marca. Doenças crónicas têm tendência também a consumir, portanto, por aquelas razões que já falámos antes, mais ferro, e portanto é muito comum em determinadas doenças como a insuficiência renal crónica, por exemplo, haver aqui um consumo excessivo, não só porque há uma anemia também associada, mas também pela inflamação constante. Depois há uma relação também que vem descrita em alguns papers mais recentes entre o síndrome pré-menstrual, o famoso TPM, e a quantidade de ferro, e que ainda não é tão clara, mas que sabe que quando há um déficit do nutriente há efetivamente maior irritabilidade, pressão e algumas dores. Ainda é abstrato, portanto ainda é ciência não exata, digamos assim, mas sabemos que há uma relação, pelo menos em termos de valores matemáticos. Nos homens, como há pouco referi, têm muito mais facilidade em absorver o ferro desde a perspectiva da alimentação normal e não até da suplementação, portanto toca a comer os alimentos que há pouco referi. Em relação ao cabelo também sabemos que quando temos alterações nas unhas ou alterações no cabelo, normalmente quando ele fica mais fininho, mais quebradiço, mais seco, muitas vezes está relacionado com déficit também de ferro. E é fácil perceber no metabolismo que há pouco falámos, nomeadamente pela oxigenação local do couro cabeludo e pela própria estrutura. Atenção também na gravidez, que há sempre uma necessidade de ferro aumentada. Também tem aqui um ponto importante: o ferro é essencial para quem quer perder peso, porque principalmente quando os processos de perda de peso estão associados a alterações alimentares e a exercício físico, porque com uma anemia ferropénica é muito difícil, como é óbvio, não tendo oxigênio suficiente para oxigenar os tecidos e não tendo ferro suficiente para ter uma boa mioglobina também, que é as nossas células fofinhas dos músculos, também não conseguimos fazer exercício físico e, portanto, há aqui uma frustração depois que gera outro ponto interessante, que gera um estado de inflamação crónica e, como vimos já no metabolismo do ferro, a inflamação faz um consumo excessivo de ferro e faz com que nós não consigamos ter a forma ativa do ferro que serve para ser transportada e, portanto, isto é, como vos dizia, parece aquelas músicas das crianças que está tudo relacionado sucessivamente.
Algumas dicas importantes para fechar. O ferro não é inócuo, é essencial, mas quando está em doses excessivas pode ser verdadeiramente prejudicial. Portanto, é preciso medi-lo, é preciso doseá-lo e é preciso ser acompanhado neste tema, porque não é só suplementar às cegas. Em algumas coisas podemos fazê-lo, no ferro não é uma delas. Depois é também interessante perceber qual é que é a parte do metabolismo que efetivamente está em falta, ou se é uma falha alimentar, se eu não tenho falta nenhuma, se eu não tenho a facilidade de identificar qual é que é o passo do metabolismo que está alterado. E para quem chegou mais tarde, falei do metabolismo todo com as várias moléculazinhas, pelo menos o metabolismo da absorção e da redistribuição do ferro. Depois, saber que os sintomas muitas vezes são inespecíficos e podem estar relacionados com outras doenças e, portanto, é tão importante fazer um diagnóstico diferencial e perceber, ok, não é isto, não é isto, não é isto, é ferro, ok, é falta de ferro. E é sempre, outro ponto, é sempre melhor obter ferro por fontes naturais do que por fontes artificiais, sendo que quando é preciso as artificiais, vamos às artificiais, e que é normal que as mulheres que tenham, por exemplo, menstruações muito abundantes ou pessoas que façam muito exercício físico precisem, obviamente, de uma quantidade de ferro maior. Atenção, regular bem os níveis, ser acompanhado por este ponto e não achar que o ferro pode ser tido em doses elevadas só porque sim, porque o próprio ferro, não se esqueçam, como há pouco, como referimos, há ferro no nosso corpo na forma 2+, portanto com 2 eletrões, e há também na forma 3+, com 3 eletrões, e ambos têm capacidades tanto de redução como de oxidação. E, portanto, algo que é benéfico para nós pode se transformar num forte oxidante e, portanto, que não se pretende, obviamente, e que só piora o estado geral. Portanto, o acompanhamento clínico neste caso é importante e o excesso pode nos dar aqui uma toxicidade com impacto muito grande a nível cerebral, do fígado e, por exemplo, de outras doenças como a diabetes. E eu espero que tenham ficado esclarecidos sobre o ferro. Gostava imenso que me colocassem perguntas, se pretenderem, tanto agora ou depois no post. Para quem chegou mais tarde, este é daqueles diretos que eu acho que vale a pena ouvir do início ao fim, só porque tem muitos detalhezinhos que depois não ficam tão fáceis de entender, e eu acho que é muito mais interessante entender o metabolismo do ferro, entender porque é que isto é importante, do que só ter a noção de tenho a mais ou tenho a menos e que sintomas é que isto me causa. Até porque a única pessoa que está connosco próprios o tempo todo somos nós, e é muito mais fácil nós termos esta capacidade de absorção, e quando vamos a uma consulta e nos fazem perguntas dirigidas, corretas, de acordo com este metabolismo, nós conseguirmos responder. E muitas vezes aquelas perguntas que parecem não relacionadas, como fica com inchaço depois de comer, não fica, dorme bem, não dorme. Isto é muito importante porque realmente, se pensarmos em metabolismo do ferro, ele está relacionado com tudo isto. E atenção que, para fechar, o sono é afetado e muito pelas nossas reservas de ferro. O nosso corpo tem sempre uma capacidade que é de se precaver e de ter aquela noção de winter is coming, não é? Ou seja, eu vou já guardar tudo o que preciso porque eu posso ter déficit a seguir. E, portanto, é muito importante nós ensinarmos o nosso corpo a que winter is not coming e quando nós precisamos de determinados nutrientes e determinados alimentos, nós podemos ir buscá-los. E esta educação ao longo do tempo é, no fundo, uma forma de evolução e de nós nos conhecermos. Por isso, toca a ver o metabolismo do ferro e a tentar perceber se há aqui alguns pontos que nos tocam. Um ótimo domingo a todos. Obrigada a quem me acompanhou. Obrigada, Jenny. Obrigada, João. Obrigada, Pedro. E obrigada, Marta, pelo feedback. E qualquer coisa que vos possa ser útil, por favor, digam. Adeus.